Programa Sociedade Solidária, Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. No programa de hoje falamos sobre a resposta da sociedade às situações de tragédia, calamidades, catástrofes. Afinal, com as mudanças climáticas que já são uma realidade por conta da ação humana, têm se intensificado os desastres naturais, fenômenos que infelizmente geram muitas vítimas a cada ano, especialmente no Brasil. Como nós podemos responder melhor a esses eventos naturais e conseguir salvar vidas ou ainda amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão nas áreas mais afetadas? É sobre esse tema que conversamos no programa de hoje com o bombeiro voluntário da Força Tarefa Brasileira, Aparecido da Cruz, aqui nos estúdios conosco, que vai compartilhar com a gente a experiência desses voluntários que têm colaborado aí com a Defesa Civil em tantas ações que a gente vê no dia a dia nos noticiários. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer ao senhor, em nome da Legião da Boa Vontade, por estar aqui compartilhando essas experiências com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Nós, em nome da Força Tarefa Brasileira, que agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e podendo falar um pouquinho do nosso trabalho e principalmente das questões relacionadas à prevenção de desastres. Perfeito. Bom, para começar eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona essa questão de bombeiros voluntários, porque afinal situações de calamidades, por exemplo, envolvem grandes riscos à segurança, os próprios órgãos oficiais têm todo um cuidado em preservar a população, mesmo as pessoas querendo ajudar, não é bem assim, não é tão fácil, você chega e vai se enfiando no meio ali de alguma calamidade, alguma situação mais perigosa. Como é que surge esse trabalho de bombeiros voluntários? Na realidade, isso não surgiu praticamente aqui no nosso país, como nós sabemos. Isso surgiu lá na Europa há mais de 300 anos, né? Que os bombeiros voluntários já são uma realidade em outros países, como Portugal, Inglaterra, França e etc. No Brasil, essa cultura de bombeiros voluntários, ela começou em meados de 1886, lá nas cidades do Rio Grande do Sul, estendendo-se por Santa Catarina e depois, consecutivamente, por todo o Brasil. São pessoas treinadas, lógico, com um bom preparo tanto físico, intelectual, capacidade técnica, de poder atender a essas necessidades, essas emergências. E as pessoas que são bombeiros voluntários, elas têm que ter necessariamente alguma experiência ligada à área, elas são também atuam nessa questão da polícia ou em atividades ligadas à segurança ou não necessariamente? Não. Na realidade, o bombeiro voluntário, quando ele se forma no curso de formação para bombeiro voluntário, há a necessidade de que ele seja dotado dos conhecimentos que sejam das atribuições que ele vai desenvolver dentro da sua atividade profissional. Então, se ele vai desenvolver uma atividade de resgate, por exemplo, ele passa por um treinamento intensivo de resgate. Se ele vai desenvolver um treinamento, por exemplo, uma atividade de combate a incêndio, voltamos para essa questão de combate a incêndio. Então, são treinamentos específicos, né, que duram, em média, de 240 até 1.200 horas. E hoje, qualquer pessoa interessada em se tornar um bombeiro voluntário, ela encontra esses cursos à disposição? Sim, hoje nós temos uma série de entidades no Brasil que formam esses voluntários para desenvolver essa atividade. Tá? Hoje nós temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, lá na cidade de Guarulhos, o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de Guarulhos, que desenvolve um trabalho fantástico. Só nesse ano eles já atenderam mais de 1.450 ocorrências. Esses bombeiros voluntários, eles não substituem os profissionais, eles fazem um trabalho complementar. Quais são as atividades ali reservadas a eles? Na realidade, é um trabalho muito paralelo ao bombeiro militar, como a gente tem essa ideia do bombeiro normal, né? Então, esse bombeiro, ele tem, até em muitos casos, como no próprio estado de São Paulo. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 500 municípios, mais de 500 municípios, que não têm o trabalho de bombeiro militar. E em alguns desses municípios onde não há... A cobertura é regional, então. Justamente. Então, cada município, ele tem o seu corpo de bombeiros, né, da Polícia Militar. Então, hoje nós temos, para suprir essa lacuna, muitos especialistas têm indicado esse tipo e esse modelo de bombeiro, que é o bombeiro voluntário, o bombeiro que está mais próximo da necessidade local para suprir essa necessidade. Então, nosso trabalho é complementar. Até porque, se pensarmos nesses municípios que não têm bombeiros, a maioria deles, ou uma grande parte, é de municípios rurais. Então, até as distâncias são muito grandes, a necessidade de você ter ali na comunidade pessoas que
tenham essas habilidades torna-se ainda maior. Sim, era a ideologia da própria Brigada do Balde, né? Que eram pessoas da comunidade. Existe inclusive um projeto de um coronel da Polícia Militar, daqui do estado de São Paulo, que hoje está na reserva, que ele defendia a ideia que cada comunidade, principalmente aquelas chamadas, né, de comunidades mais carentes, mais pobres, elas tivessem pessoas dentro da própria sociedade, amigos de bairro, aquelas pessoas que residem ali e tivessem o interesse de ter uma capacitação para isso, elas pudessem ter esse tipo de capacitação, até para agir em situação até mesmo de reação a uma situação de emergência. Tá? Mas aí quem está acompanhando a gente pensa assim, nossa, mas é uma atividade muito arriscada, quando há uma calamidade você precisa ter ali o envolvimento das pessoas. Então tem uma série de cuidados, inclusive esse modelo já vem do exterior, né? Quais são as principais medidas que são tomadas para garantir inclusive a segurança daquelas pessoas que tornam-se bombeiros voluntários nas suas regiões? Então, a primeira coisa que nós fazemos geralmente é que essa pessoa passe pelo treinamento. No treinamento nós temos tanto as medidas operacionais, que são aquelas que vão dotar esse profissional, essa pessoa de condições de poder atuar na situação de emergência, como também aprender aquelas regras básicas que você precisa ter para entrar numa situação de emergência, a chamada zona quente. E ao entrar nessa zona quente, estar livre de toda e qualquer situação que porventura pudesse lhe ocasionar um acidente. Os bombeiros voluntários dessa força-tarefa que o senhor representa hoje aqui no programa, quais foram ali os principais eventos, digamos assim, naturais, de grandes proporções que contaram com a participação? Dentre os grandes eventos que a Força-Tarefa Brasileira atuou, nós registramos no ano de 2010 e 2011 as emergências na região serrana do Rio de Janeiro, né? Tanto lá no Morro do Bumba, quanto também lá na região de São Pedro de Aldeia e diversas outras regiões aí. Nova Friburgo, Teresópolis. Teresópolis também, a Força-Tarefa atuou nessa situação também. O senhor esteve lá, inclusive, como foi participar desse processo, a experiência mesmo de estar ali junto com a Defesa Civil num momento que sensibilizou bastante o Brasil e o mundo? É aquele senso de cooperação, de poder estar sendo útil a um semelhante, né? Não há como a gente poder usar uma única palavra para descrever tudo que se passou ali, porque foram momentos de extrema relevância, não só profissional como pessoal também, né? Foram situações que a gente olhava e percebia que realmente havia uma grande necessidade dos nossos serviços ali, até porque o próprio Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, em dado momento, perdeu o controle da própria situação, né? Dada a dimensão de algo que ninguém esperava, ninguém imaginava que uma emergência tão vultosa como aquela que estava acontecendo ali fosse um evento dessa proporção, né? Sobrecarrega qualquer estrutura ali para poder atender. Sim. Né? Então, a participação da Força Tarefa foi muito decisiva para que a gente pudesse ter êxito lá. Não só da Força Tarefa, mas de outros modelos de bombeiros voluntários do Brasil. E de outras equipes também que nos deram um grande apoio. Inclusive alguns bombeiros profissionais civis, que são aqueles que atuam em indústria e que obtiveram das suas chefias, de suas supervisões, a liberação para poder estar atuando com a gente lá. E qual que é a atividade do bombeiro voluntário numa ação como essa, por exemplo, da região serrana do Rio de Janeiro, que envolve vários riscos, né, de deslizamento, a questão do próprio afogamento, muitas situações ali, prédios a ponto de cair, né? Que tipo de atividade que cabe aos bombeiros voluntários? Desde o resgate de uma vítima que de repente pode estar presa em escombros, ferragens, em situação de desaparecimento, existem uma série de ações que o bombeiro pode tomar nessas situações, né? Principalmente o bombeiro voluntário. Mas eu posso dizer, para resumir, que todo o trabalho que é feito hoje pelo bombeiro militar também é feito pelo bombeiro voluntário, com tranquilidade, né? Desde socorro a vítimas. Na Força-Tarefa nós temos uma característica específica, que é justamente que nós temos profissionais. Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos hoje profissionais de segurança do trabalho e N profissionais que atuam nas áreas de saúde, emergência e urgência. Então, nós temos, por exemplo, o caso de um dos nossos bombeiros voluntários, que é enfermeiro também, que durante o período de ação no Rio, ele trabalhou na frente de vacinação. Trabalhando com a vacinação de pessoas, atuando, ajudando, né, fortalecendo justamente essa força de saúde que naquele momento era uma força muito precária. E olha que coisa importante, né? Porque a gente acompanha o noticiário, às vezes nem entende a importância ou nem sabe da vacinação, por exemplo. Uma vez que houve ali uma emergência, inclusive sanitária, como é que você pode prevenir que aquela população mais adiante não sofra os efeitos das calamidades? Né? Há vários riscos de diversas
enfermidades, certas patologias que podem surgir advindas desse tipo de emergência. Uma das principais, nós temos a leptospirose, e que deve ser prevenida justamente com esse tipo de procedimento. Então é muito interessante que tenham profissionais realmente capacitados para poder atuar nesse tipo de segmento. Daqui a pouco a gente continua a falar sobre esse tema, vamos entender melhor como é que é a atuação desses bombeiros voluntários. Falaremos ainda sobre prevenção, os cuidados que nós devemos tomar, uma vez que todos estamos sujeitos também a estarmos envolvidos de uma forma ou de outra nessas calamidades. Qual que é o nosso papel como cidadãos? O programa Sociedade Solidária entrevista hoje Aparecido da Cruz, bombeiro voluntário da Força Tarefa Brasileira. Lembramos que a sua participação é sempre muito bem-vinda pelo telefone 0300 10 07 940 ou ainda pelo e-mail sociedadesolidaria@boavontade.com. O programa já volta.